Minha maior alegria com relação ao italiano é que hoje eu consigo falar com um italiano e ele me entende. Sono Ana Cristina, ho 60 anni e abito a São Paulo. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história com a língua italiana. Eu tinha uma tia, que era irmã do meu pai, que morava aqui no Brasil, a única tia minha que morava no Brasil, e ela tinha um quadro de Veneza numa sala da casa dela. E eu lembro que eu deitava nesse sofá e ficava olhando para aquele quadro e pensava, um dia eu vou conhecer a Itália e mais do que isso, um dia eu vou falar italiano. Meu pai contava muitas coisas da Itália, da família, e eu fui me interessando cada vez mais. Meu pai voltou para a Itália em 1956, depois de muitos anos, para rever a família, e depois com o nascimento dos filhos nunca mais voltou. Ele só voltou em 1991 comigo, porque eu insisti muito, pai, eu quero conhecer, e aí nós acabamos indo nós dois. E foi mágico essa viagem, porque meu pai falava italiano muito bem, mas não falava em casa. Em casa ele ensinou muitas coisas pra gente, mas palavras, comidas, mas não a falar fluentemente. O que o meu pai passou pra gente, principalmente pra mim, ele plantou uma semente muito bonita dentro do meu coração. E eu mesmo não morando na Itália, mesmo estando longe de toda essa família que eu só vinha conhecer bem, agora, depois de grande, essa semente que ele plantou em mim é como se eu tivesse vivido a minha vida inteira lá. Eu comecei a fazer alguns cursos há muito tempo atrás, na PUC, com uma professora nativa italiana, mas em nenhum desses cursos eu consegui aprender a falar, a ler ou a escrever. Eu acabei abandonando o meu sonho de aprender essa língua. Em 2019, eu fui para a Itália com a minha mãe, com meu irmão e com a minha cunhada. Ir na Itália sem falar nada foi um caos, porque assim, toda a minha família, que é muito, muito grande, do lado do meu pai, são italianos, não falam nada em português, absolutamente nada. Então, chegar lá sem falar nada foi muito, muito difícil. Passei muitos apuros, me senti triste, porque é muito ruim você querer falar com uma pessoa, você querer se comunicar e não conseguir. E quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi que eu precisava aprender essa língua, porque eu gosto, sempre gostei, amo a Itália, amo tudo o que diz respeito a esse país. Sou filha de italiana, eu tenho a cidadania italiana, então eu resolvi procurar um curso, alguma coisa que eu pudesse realmente falar. Na internet encontrei o professor Silvano Formentin. Ele chamava as pessoas para fazer um desafio de 15 dias, totalmente grátis, e eu me inscrevi nesse desafio e comecei a fazer. Eu não me achava capaz de fazer um curso pela internet, uma vez que eu nunca tinha estudado nada online, sempre presencialmente. Ele prometia que em 8 meses a gente conseguiria falar, e assim que ele abriu a inscrição do curso, eu me inscrevi e comecei a fazer. E eu estudava com tanto entusiasmo, era a época da pandemia, já estava começando a pandemia, 2020. Eu chegava, o professor falava assim, basta estudar meia hora, 1 hora por dia, mas a minha alegria de estudar e o desenvolvimento que eu estava tendo no curso do professor era tão grande que eu chegava a ficar estudando, sem me cansar. Era uma coisa assim muito tranquila, muito gostosa. E o professor Silvano sempre incentivando, e eu cada vez mais engajada no curso, engajada nos grupos de conversação. O meu desenvolvimento foi crescendo. Eu tenho uma prima que me liga ou eu ligo para ela todos os dias e a gente conversa em média 40 minutos a 1 hora.
Conforme eu ia fazendo o curso, essa minha prima ia falando: nossa, Ana, como você está conseguindo falar bem, como eu estou te entendendo, porque no começo eu não conseguia me expressar muito bem, ela falava mais e eu escutava, mas com o tempo não, eu fui conseguindo falar, fui conseguindo me expressar, ela me entendia perfeitamente bem. O que eu aprendi com ele em 8 meses, eu não aprendi nos outros cursos que eu fiquei quase 2 anos. Quando terminou o curso, eu estava muito feliz, mas com uma gana de continuar, e eu continuei. Então, assim, eu super indico ele. Para mim, ele mudou a minha vida. Professor Silvano ha cambiato la mia vita per sempre.